coração. Amor.
Bom, então agora eu vou passar para o Diego. Eu convidei a Tânia também, mas ela vai chegar um pouquinho atrasada. Mas ela vai ler depois a carta que ela recebeu no verso, através da psicografia do Diego e na última psicografia dele. Logo, né, Diego, a gente vai estar com o nosso livro também, da USE, que a editora abriu essa concessão para publicar através deles. Vai ser uma felicidade para a gente. Nós vamos lançar lá na Feira Morta o livro. São 15 expositores que escreveram 13 artigos. Vai ser bem interessante. São aqueles temas polêmicos que vocês acompanharam no seminário aqui da USE, que nós vamos fazer novamente no ano que vem. Mas dessa vez com material. Porque eu confesso para vocês, por exemplo, o artigo da Tati, eu já li 3 vezes e eu ainda não consigo guardar e entender tudo, né? Porque a questão LGBTQI+, e todas as complexidades, mas eu estou aprendendo e está sendo muito bom para eu entender essas questões. Então o livro é de suma importância, porque a gente assistir a uma coisa e você ter um material ali que você pode revisitar várias vezes na outra. Bom, a gente está com 2, 3 convidadas aqui, diferentes. Vocês vieram a convite de quem? Eu. Vocês são daqui de Bauru? Nós somos do SEAC. Então, nós toda quinta-feira, terça-feira a gente está aqui, viu? Então as portas estão abertas. Nós somos de Bauru. Fiquem à vontade, viu? Quando quiser vir. E aí, não vou mais tomar o tempo do Diego, para ele poder falar. Domingo foi aniversário de sábado. Setembro também. Legal, parabéns, Diego. Deus te bastante tempo para nós. E depois no final, viu, Carlos? Vamos cantar parabéns para ele. Vamos deixar ele constrangido. Não existe mais ainda? Não existe maior constrangimento que cantar parabéns. Ah, sim, reservadinho ainda também. Pega na vovô. Então, Diego. Vamos lá. Eu acredito que a maioria estava na última conversa, né? Então, hoje, como eu conversei com a Rê, acho que seria interessante e talvez até mais proveitoso a gente realmente abrir um bate-papo. Porque a última vez nós falamos, né, durante um tempo, e aí começamos a conversar, começou a surgir dúvidas, perguntas, e eu acredito que isso nos atenda mais do que somente eu ficar falando aqui por teorias e tudo mais. Então, como temos uma experiência, né, com o trabalho, com a mediunidade, eu acredito que seria interessante a gente começar com perguntas, com respostas, com dúvidas, o que for. Tá? Não, lembrando que vocês perguntam, se eu souber eu respondo. Tá? Não estou no direito de não saber a resposta também. Tudo bem? Não vão achando que vocês estão conversando com o Chico no Pica-Fogo que pergunta, sai tudo, porque não estão. Tá? Para deixar claro. Tudo bem? Posso começar uma pergunta que elas fizeram outra vez? Tem como ficar com o microfone? Aí passa para isso para todo mundo ouvir. Isso, pega do Carlos. Tem uma pergunta que foi feita da outra vez, mas eu acho, pode pôr na sessão, mas eu acho que a gente tem que repeti-la em decorrência da carta que a Tânia recebeu. Porque quando eu cheguei aqui, eu não vou falar da carta, eu vou falar de uma questão da carta. Porque as pessoas, elas não leem as obras básicas do Pentateuco. E aí, quando surge uma carta, aí falaram, terça-feira, eu não lembro quem é, graças a Deus, até porque não é para constranger ninguém, mas falaram assim, mas é muito cedo. E aí eu falei, gente, precisa ler o Céu e o Inferno, precisa ler lá, Samson deu comunicação em horas, cada caso é um caso. Então eu queria que você falasse sobre isso. Tudo bem? Vamos lá então. Em relação ao tempo, eu tenho uma história que fica dinâmica para a gente entender o quanto nós julgamos
Como eu falei no começo sobre a questão da mediunidade, mesmo dentro da doutrina espírita, o tempo vem criando dogmas. E esse dogma do tempo é um deles. Por quê? Quem faz as leis divinas é Deus. Deus é puramente amor. E nós criamos o entendimento em cima de uma obra maravilhosa, riquíssima, chamada Nosso Lar. Onde nós pegamos a história de André Luiz e convertemos ela em uma regra. Como se todo espírito, ao desencarnar, tivesse a obrigatoriedade de passar por um umbral, tivesse a obrigatoriedade de espiar por alguns anos, tivesse a obrigatoriedade de trabalhar de uma forma severa para poder acalmar o coração de alguém que sofre. Aqui na Terra, nós tivemos o entendimento que a pessoa só recebe através do merecimento. E aí vem uma coisa antagônica, porque como que nós vamos pegar, por exemplo, uma viúva, ok, mas uma mãe que devolve um filho, que está em profundo sofrimento, que a vida toda frequentou uma religião diferente da espírita, que não tem entendimento, que não tem nada, só tem dor. Como que nós vamos falar que essa mãe ela precisa merecer o conforto através do seu filho? Como que nós vamos fazer com que essa mãe mereça o conforto do seu coração? Então, vê que é contra uma lei básica, que é a lei de amor. Você acha que Deus faria? Não, você levanta dessa cama e sai da sua depressão e vai fazer sopa, vai estudar, vai fazer cesta básica, vai ser uma pessoa caridosa para você poder merecer algo do teu filho. Fica, tá bom. Vamos nas obras de Kardec. As obras de Kardec, como a Rê já mencionou, o livro Céu e Inferno trata de comunicações. Dentro da revista espírita, que ninguém lê os 11 volumes, né? O 12º já é suspeito, né? Os 11 primeiros volumes da revista espírita são riquíssimos de comunicações, de pessoas inclusive que tiraram a própria vida e 3 meses depois já estavam se comunicando nas reuniões. Entendeu? Por quê? A consciência do espírito na erraticidade é algo individual. Ninguém tem a obrigação de ficar sentenciado, seja por um tempo determinado, para poder se esclarecer. Vamos pegar no Evangelho. Jesus, quando ele está conversando com Dimas na cruz. Dimas estava ali de frente com a sua mãe, a mãe desesperada, né, pelo seu crucificado. Dimas, para quem não lembra, é o bom ladrão que estava ao seu direito. E ali ele olha para Jesus e fala: eu ouvi o que você disse. Então salve-se, salve a mim também. Ou seja, tipo, você não é rei, faz alguma coisa, desce dessa cruz e me tira também. Porque era o que Judas, quando entregou Jesus, pensou que aconteceria, que Jesus criaria uma revolução ali. Mas não acontece, porque a revolução de Jesus era para o mundo, o reino dos céus, né? Para uma vida maior, espiritual. Ele não falava sobre as coisas da terra. E ali Jesus olha para a cara dele e fala: se credes em mim, ainda hoje estará no paraíso. Quando chegar lá, lembre-se do que foi dito e me chame. Ou seja, uma pessoa, um ladrão, que estava no plano espiritual, que deveria pagar pelos seus erros, ali recebia a solução de tudo, porque igual a transformação. Então nós pensamos que no plano espiritual, a perturbação que fala no livro dos espíritos, ela dura o tempo que o espírito demora para se esclarecer, e não uma sentença prescrita que ele é obrigado a cumprir. É diferente. Agora vamos para uma história prática, que aí todo mundo vai se colocar no lugar agora. Lá na minha cidade, tem uma pessoa lá, uma certa idade, a vida toda foi espírita. Tanto, eles tradicionais. E quando eu comecei as minhas loucuras com a mediunidade, foi a pessoa que mais me ajudou. Eu vou dentro da casa espírita, acreditava nas coisas que eu falava, que ninguém acreditava, começou a me orientar, me deu livros para ler, conversava comigo de uma forma assim maravilhosa. Só que chegou um tempo que ele começou a andar meio fora da curva em relação das coisas espirituais, querendo impressionar, e assim a gente acabou se afastando um tempo. E ele é uma dessas pessoas ortodoxas do espiritismo. E quando a mãe de um rapaz da minha cidade se encarnou, ela, católica, não sabia o que fazer, foi atrás de quem? Um espírito. Quem é o espírito da cidade? Esse senhor.
chegando nele, falou: olha, eu vi que dentro do Espiritismo existe um negócio de psicografia, eu queria ir atrás. Ele falou para ela: não vá antes de 5 meses, de 5 anos, porque o Espírito não pode se comunicar antes de 5 anos. Falou: antes disso ele não escreve. Só que a dor da mãe era tão grande que ela veio numa sessão do Orlando, não recebeu a carta, mas gerou esperança. Foi numa sessão com o Newton Stuck e recebeu uma mensagem 5 meses depois do desencarne do filho. Transformou a vida dela. Depois disso ela veio conversar comigo. Boa tarde. Depois disso ela veio conversar comigo e me questionar. Falou: mas eu ouvi que não escreve antes de 5 anos, o meu filho escreveu com 5 meses. Eu não tenho dúvida da carta, a assinatura é igual, as coisas que ele me disse são perfeitas, mas eu queria entender o porquê. Que se era com 5 anos, ele foi permitido escrever com 5 meses. E aí eu respondi a ela, falei: calma, em algum momento da vida dele, ele vai precisar e vai entender diferente. Passados 4 anos depois, a esposa dele veio a falecer. Com 25 dias ele estava dentro da casa espírita numa sessão de psicografia pedindo uma carta dela. Entendeu? O julgamento torna essas pessoas ignorantes. Porque a gente fica com esse conceito antigo e inadequado da espírita consoladora. Porque você exigir tempos, prazos, penitências para as pessoas por satisfação própria, né? É satisfação nossa. Querer que uma pessoa espere 5 anos para receber uma carta, querer que um suicida fique 100 anos no umbral para poder sair daquela condição de sofrimento, querer que as pessoas paguem por algo é uma condição nossa, não da alma. O espírito, como diz o livro dos Espíritos, a partir do momento que ele se elucida, que ele se esclarece, ele tem a sua liberdade. Então, quando uma pessoa igual o Perso, que tinha conhecimento, sabia da possibilidade de poder escrever e, obviamente, tem consciência do seu desencarne, qual seria a barreira que ia evitar que ele pudesse se comunicar, sendo que daqui é manifestada a dor e a saudade da esposa? Então, óbvio, tudo o resto é ignorância nossa, não critérios da parte espiritual. Eu já recebi carta quando a pessoa desencarnou por 3 dias. Eu já cheguei em velório, já dei comunicação da pessoa no dia do velório. Por quê? Porque o Espírito está ali e fala. Então, o que é a barreira do tempo? O tempo só é para nós que estamos encarnados. O tempo para o Espírito não existe. A eternidade é um tempo cósmico, não existe contagem de anos. Por isso que a gente pega a obra de Ramatiz e fala: Jesus, para poder reencarnar na Terra, demorou 900 anos. Ah, meu Deus, Jesus, para poder reencarnar, demorou 900 anos, né? Quantos anos eu vou ter que ficar? Só que é ao contrário, né? O nosso é por necessidade. Jesus, no caso dele, foi para que o espírito dele, a energia dele, que já era dissipada, pudesse ganhar novamente um corpo espiritual denso para conseguir animar o corpo físico. Eu tenho uma palestra que eu fiz uma vez, você tem um percebo danado. Foi sobre a Páscoa. Porque, através de estudos científicos e físicos, eu cheguei a uma teoria copiada, né, de outros pesquisadores, do que aconteceu com o corpo de Cristo após o seu desencarne. Então, depois a gente procura lá na internet e vê se passa para vocês. Mas assim, é ampla e vai de encontro com o quê? Essa matéria condensada, essa energia condensada para virar matéria, ao momento dela se dissipar, se liberar do corpo, o que é? Na magnitude de Jesus é quase uma explosão atômica. Então o santo sudário, que a gente pega aquela imagem que é negativa, que é o contrário, que é gravada, nada mais é do que as células do Cristo liberando a energia que possuía dentro daquele corpo material. Tanto que o corpo sumiu e o pano ficou lá, com todas as marcas, todas as cicatrizes que havia de acordo com as escrituras. Então o santo sudário fala: mas a quantidade de carbono 14 que foi identificada não coincide com os 2.000 anos. Por quê? Uma explosão atômica ela faz a mutação da quantidade de carbono 14 que há no material acontecido. Então, isso, copiei dele. Copiei dele. Porque assim, eu catei a teoria dele, juntei com coisas do espiritismo, juntei com a parte normativa, juntei com outras obras assim, e assim, é palpável. É palpável.
saudável de entender isso. Então, são coisas que a nossa crença acaba limitando. Agora, quando a gente tem realmente um entendimento sem preconceitos, a gente consegue entender o que acontece com os outros. Certo? E o Diego, nós como médicos, né, nós que de alguma forma somos, né, procuramos, né, através da doutrina, ter uma norma de conduta, de entendimento, de ética, para que a gente possa lidar de uma forma saudável e positiva com a mediunidade. Você no começo, né, faz muito tempo isso. Por exemplo, essa é uma questão que você colocou, que muita gente realmente tem dúvida, né, com relação a esse período que o espírito precisa para recobrar a consciência, a lucidez, que é o que você falou. Isso não tem uma, né? Existe um padrão. Isso é muito pessoal, muito particular. Como você se sentiu, né? Porque você acha que também trazia esse conceito e na prática com você aconteceu diferente. Sim. Não é? Como é que foi esse processo para você? Porque será que isso está... Você se sentiu confortável? Levou um tempo para você se sentir confortável, entender isso? Eu comecei a estudar bem cedo e a dificuldade realmente que eu tinha era essa, porque o que eu pensava não coincidia com aquilo que as pessoas falavam. Eu tinha muita dificuldade de entender as questões do preconceito que havia sobre a questão do suicida, não sobre o ato, sobre obsessões, mas com o pós. Falei, como que pode uma alma que busca a redenção não ter o perdão vindo de Deus? Ser obrigada a passar por diversos fatores, sendo que nós temos que lembrar que na nossa vida aqui, enquanto encarnados, nós somos espíritos. Então a mesma vida de lá é a vida daqui. Da mesma forma que eu, de um dia para o outro, eu mudei todos os meus conceitos e formato de vida para poder viver o que eu vivo hoje, por que um espírito não poderia fazer o mesmo, tornar a vida dele algo mais digno? E por que Deus o negaria nessa condição? Quando a questão do tempo, né, para pegar um link com uma coisa com a outra, a gente colocar, falar, o sofrimento eterno, por exemplo, é incoerente a gente pensar a eternidade, porque a eternidade cabe tudo. A eternidade cabe 100, cabe 1000, cabe 1 milhão de anos. Então você pensar um filho pedindo perdão ao pai, falar, pai, me perdoa, daqui 10 anos, não, filho, você não está perdoado. Então eu acho que eu fiz algo sério, né? Eu preciso de mais. Passa 100 anos, pai, me perdoa, não, você não está perdoado. Poxa, mas são 100 anos, já estou desgastado. Passa 1 milhão de anos, está na mesma condição. Pai, eu não suporto mais isso, me perdoa. Falo, não, você vai ficar aí pela eternidade. Pode ser um amor, não é só a justiça. Está vendo? A conta não fecha. Então, quando eu comecei a estudar, eu ouvia muitas situações que não condiziam com aquilo que eu pensava, que eu queria, que eu acreditava. A razão para isso é que nós nos preparamos antes de vir. Então, alguma coisa já veio encrostada na minha consciência sobre o que era a minha verdade e aquilo que as pessoas diziam. E quando eu comecei a lidar com a doutrina espírita, foi muito difícil. Eu fui a primeira vez, minha mãe me levou aqui no SEAC, inclusive, para conversar, passar no atendimento fraterno, porque ela já não sabia mais o que fazer comigo. Eu tinha 14 anos, já tinha vindo assim, em outras situações, mas nada assim diretamente. Eu dei a graça de conversar com ele Miguel, porque o que ele me falou fez sentido. O que ele me falou eu guardei comigo até hoje, porque foi o que realmente me fez crer naquilo que eu estava vendo. Depois disso eu comecei a querer frequentar algumas casas. A primeira vez que eu fui numa casa espírita Bertina, eu tinha 16 anos, nunca tinha frequentado nada, não estudava, não tinha conhecimento, não tinha esclarecimento. Não sabia quem era o Chico Xavier. Eu falo, não tenho vergonha de dizer que eu era um dos brasileiros que estava comemorando a final da Copa. Nem sabia que Chico Xavier naquele dia. Porque não era minha preocupação naquele momento. Não sabia o que era psicografia, enfim, não conhecia nada. Fui convidado aí no Centro Espírita Nordestino por um amigo meu. Tinha uma reunião mediúnica naquele dia, que era aberta. Eu entrei e aí tudo começou a acontecer. Comecei a ver o Espírito, começou a virar um rolo na minha cabeça. Teve uma manifestação através de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo, só vi depois que o Espírito se distanciou de mim. Tudo que eu senti, a dor foi junto, então foi impactante. Aí as pessoas, olha, você é médico, você tem que trabalhar, tem que estudar. Essa aí está básica, todo sendo espírita, né? Eu falo que alguém me ajudar e fala, você tem que trabalhar, tem que estudar. Eu tenho uma teoria diferente. Aí, na semana seguinte, fui convidado a ir novamente, chegar lá e me colocar na mesa. Sentei na mesa, tinha um monte de papel, caneta para todo lado ali. E aí chegou o espírito de uma moça e falou, quero mandar uma carta para minha mãe. Eu falei, como assim? Ela
tal desse trabalho. Na hora que eu mostrei a carta, a mulher catou, pôs a mão na carta e falou: não, conta isso para ninguém. Não sei se você já contou essa história aqui. Ela falou: já? Então, enfim. E no final, essa carta acabou transformar a vida da mãe lá adiante. Só que o preconceito das pessoas com aquilo que estava acontecendo bateu de frente com aquilo que eles estavam fazendo. Então, o que aconteceu? Eu, dos meus 16 anos até os meus 30 anos, eu fiquei fora de casa civil. Não foi orientação, né? Exatamente. Porque aquilo que eu acreditava não era o que eu via acontecer. Então, eu tinha dificuldades. Aí o que eu fiz? Fui estudar. Eu fui em busca de encontrar aquilo que fazia sentido na minha vida, para mim, para o que eu vivi. E quando eu tinha de 30 para 31 anos, aos 28 anos, eu estava com o saco cheio de mediunidade. Aí eu fui intimar, cara. Eu falei: quando que isso aqui vai servir para fazer alguma coisa? Porque por enquanto isso vai servir para me incomodar. E ela falou: dos seus 30, a partir dos seus 30 anos, o seu Moacir, que era o senhor da nossa cidade, vai desencarnar e você vai ser convidado ao trabalho. Beleza. Deu tempo, o senhor Moacir desencarnou, eu nem lembrei disso, fui no velório dele, eu tinha de 30 para 31, exatamente. E aí eu olhei e falei: nossa, vou ser convidado ao trabalho. Fiquei esperando o anjo descer do céu. Aconteceu? Nada. Fui embora para casa frustrado. Falei: bom, tá. Depois de alguns meses eu conheci o Milton. E através de um sonho que eu tive um encontro com o Dimas, que é o orientador dele, foi me pedido uma única coisa. Nesse sonho, ele mostrava uma realidade da minha vida. Bebidas e festas e tudo que eu tinha para fazer de errado. E simplesmente ele falou: você precisa se livrar de tudo isso aqui. Por quê? Para você aprender a se concentrar. O seu trabalho exige concentração. Para você aprender a se concentrar. E eu não fazia ideia do que ele estava falando comigo. Eu falei: tudo bem. Daquele dia em diante eu parei com tudo. Do dia para a noite. Bati a chave e parei com tudo. Voltei a estudar. Aí nós abrimos a casa espírita e hoje eu estou aqui fazendo o que eu faço. Então veio que é um instante de lucidez, né? Como nós estávamos falando com uma alma desencarnada, e encarnado nós podemos fazer o mesmo. Então essas dificuldades nós temos que vencer onde? Na razão. O livro Céu e Inferno tem uma frase: o espírito crê porque compreende porque enxerga a razão. Essa frase ela tem que ser válida para todos os espíritas. Crê porque compreende e compreende porque enxerga a razão. Se a gente não enxergar a razão naquilo que estamos dizendo, nós não devemos aceitar isso. Nós temos que enxergar a razão naquilo que nós estamos estudando. Por isso que é tão importante para o espírito estudar. Então, como eu falei, eu tenho uma receita diferente do médico. A pessoa chega na casa espírita convertida, chega em mim: Diego, eu sou médico. Eu falo: o que eu estudo? Falou: Evangelho. Não, mas eu sou médico. Eu falei: tá bom. O que eu estudo? O Evangelho. Porque mediunidade você já tem. Agora você precisa se doutrinar, se moralizar. Mediunidade sem moral é uma arma na mão do chimpanzé. Uma hora vai dar cagada. Falo que mediunidade sem estudo, sem trabalho, é um macaco dirigindo um avião, vai cair. Entendeu? Então, por isso, nós temos que ter a moralidade atrelada a qualquer trabalho, às nossas vidas. Né? Então, a mediunidade, para mim, ela foi um caminho que me impulsionou a esse conceito da minha vida moral. Ah, o dia a dia é perfeito? Não. Assim como diz o capítulo do Evangelho 6 Perfeitos, assim como diz Bezerra de Menezes, o bom espírito é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências, não aquele ser perfeito. Então, hoje eu luto para vencer esses males, através do estudo, da consciência, do Evangelho, fazer o que nós fazemos hoje. Respondido? Boa noite. Mesmo que... Mas você não quer falar? Era a respeito que eu estava falando de comunicação, bloco de desencarne. Eu lembrei de Sansão, Bezerra de Menezes, na época da Sociedade Espírita, o seu São até São deixou um documentário, né, que evocasse e tal, e 8 horas depois ele se comunicou. Eu falei, tem muitos relatos, né? Muitos relatos dentro da própria doutrina que dizem sobre isso. Como os espíritas precisam aprender uma resposta, que os alunos de direito aprendem na primeira aula. Na primeira aula de direito que eu tive, o professor falou: vocês serão sempre questionados. Quando eu disse: você é advogado? Aí já vem, todo mundo quer uma consulta grátis. E aí vocês vão querer dar o seu parecer. Responda sempre: depende.
vier e falar assim, o fulano deu comunicação, ele morreu, você acha que é possível? Fala, depende. Toda essa explicação dele é nesse sentido. Tudo depende de inúmeros fatores. Então a gente tem que parar de falar, é muito cedo, porque isso é uma ignorância, um preconceito. Né? Então vamos agora aprender. Depende. Nós não sabemos da condição. Nós tivemos experiências na minha casa, minha tia morreu, e a minha tia estava lá na casa ainda, porque a minha avó ficou numa certa situação como se fosse um soldado guardando todos os bens da minha tia. E aí nós viemos no CA, e se eles não tivessem, né, numa reunião que nós não pudemos participar, né, resolvido a situação, a minha tia estava até lá. E aí, depois dessa reunião que foi trazido o caso na rede única, a minha avó serenou. A minha avó, que era uma mulher pacífica, estava até mordendo as pessoas. Por quê? Então, significa o espírito não fez a travessia, estava lá na casa ainda, preocupado com a mãe, preocupado com as coisas dela, que estavam todo mundo mexendo. Então, vamos parar de falar, é muito cedo. É sempre a dúvida, né? Sempre a dúvida. Responde, não sei, depende. Melhor, né? Essa questão material, ela é fácil de a gente compreender. Se a gente aqui pensar, vamos desencarnar nesse instante, você tem 5 minutos para fazer alguma coisa. O que vocês vão fazer? Garanto que não vai ser ligar para o gerente do banco, não vai ser ligar para o cartório para transferir. Então, onde está o nosso apego? Onde estão os nossos valores? Jesus falava, onde estiver o vosso coração, o seu tesouro, ali também está o vosso coração. Então, onde nós estamos depositando esses nossos tesouros? É tudo individual, não existe uma regra. A única regra que há é que Deus criou todas as leis através do amor. Todas as leis divinas são leis de progresso. Falei ontem na palestra que a gente fez lá na Tânia. Todas as leis vindas do amor, elas têm o intuito de nos proteger, de nos fazer felizes. Então, tudo que nos faz infeliz e que não nos protege são escolhas nossas de tentarmos burlar essa lei de alguma forma. Burlar a lei divina não é cometendo crimes bárbaros, porque tudo está de acordo com a nossa intenção. O que nós praticarmos na intenção vai ser o reflexo do nosso eu usei um exemplo prático. Eu estava lá em Perderias fazendo uma palestra, deu uma luz lá, falei sobre um assunto que serve para todos os lugares. E ontem aconteceu de novo, foi até curioso. Eu estava a descarregar a caixa de livros lá e estava pesado, e lá é ruim de parar lá na Tânia, é difícil de encontrar a vaga. Aí eu virei no rua de baixo, tinha uma vaga de cadeirante. Eu falei assim, vou parar aqui, rapidinho. Eu falei, poxa, não posso. Aí eu lembrei de que lá em Perderias eu fiz a mesma coisa. O que é isso? Não existe uma lei que proíbe eu não ser uma pessoa com alguma deficiência física parar naquela vaga. Existe. Nessa lei tem alguma brecha? Pode parar 5 minutinhos para descarregar a caixa de livro? Não tem. Assim como as leis de amor de Deus não possuem brechas. Qualquer coisa que a gente pensar, falar, ninguém está vendo, é rapidinho, é só uma vez. Não é questão de Deus estar vendo, Ele vai nos devolver isso. Tipo assim, eu vou chegar, estou tranquila, Deus falou, não está, não, que eu vi. Mas nós vamos carregar isso conosco. Entendeu? Nós iremos carregar esse texto conosco. André Luiz, ele ficou lá no plano espiritual daquele jeito, não é porque bebia, não é porque fumava, não é porque vivia de prazeres, não é porque abusou, porque ele era médico, ele tinha ciência, que ele estava fazendo mal para o próprio corpo. Não. Ele falou que ele era orgulhoso. Leia o livro. A todo momento ele não aceita estar naquela condição. Ele, tipo assim, ele só faltou falar, vocês sabem quem anda aqui para vocês me deixar aqui? Só faltou dizer isso. Vocês sabem quem sou eu para estar nessa condição? Exatamente. Então, aquele ambiente para ele foi orgulho. De Camilo Castelo Branco, as pessoas falam do tal dos 100 anos de um brau por suicida. Não sei se vocês sabem fazer conta, mas nos primeiros 7 anos de Camilo Castelo Branco ele ficou na cidade mais ligada à parte física
E os outros 8 anos ele ficou ali dentro do Vale dos Suicidas antes de entrar dentro do Hospital de Maria. 7 mais 8 não dá 100. E outra coisa, quando ele chegou no nosso lar, ele saiu do rural, ele chegou lá e já achava que ele era médico, já ia, exatamente, mais uma vez ele queria dar carteira. Exatamente. O que ele estava preso? Ele estava preso ao papel que ele estava fazendo. Ou o que significa isso? Isso é falta de autoconhecimento. Pergunta para o Diego, quem é você, Diego? Eu vou falar, eu sou empresário, pai de 3 filhos e trabalhador da casa espírita. Não, isso é o que você faz. Quem é você, Diego? Eu vou falar, não sei. Ainda estou me descobrindo. Então esse quem sou eu é que vai chegar do lado de lá. Não é o médium, não é o empresário, não é ninguém. Então ver o que é que nos prende a esse nicho de consciência é a falta de conhecimento. Lá no 919, como que nós fazemos para atingir esse grau de perfeição? Conhece a ti mesmo. Básico. Mas é uma frase que já tem 8 mil anos e não deu conta. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Era só uma. A Renata falou do depende, né? E tudo depende mesmo, né? Porque você falou, pode ser 3 dias, pode ser 1 mês, pode ser 20 anos. No livro Um Jeito de Ser Feliz do Richard, tem a história de Herculano Pires, que a família dele nem sabia que ele tinha desencarnado, porque ele sofreu, ele passou mal, foi para o hospital. Tinha uma reunião mediúnica ali na casa dele, tinha um centro espírita. Não sei se você já viu isso, essa história. E Eu já ouvi, mas eu não. E está no capítulo, acho que uma voz do coração, alguma coisa assim. E aí ele se manifesta lá na reunião mediúnica, enquanto nem se sabe ainda que ele está desencarnado. Sim. Então, assim, a gente esquece que nós somos espíritos, né? E que a gente está aí. E no livro já Melhor é Viver, o motorista lá, que agora eu esqueci o nome dele, de táxi, que é o personagem central, ele entra em coma, eu acho que é coma mesmo, ele está internado. E ele se manifesta na reunião mediúnica. Então não precisa nem estar desencarnado. Não, nós temos um caso de uma moça, ela ficou alguns anos em coma. E no coma ela se comunicava com a mãe através da discografia. A mãe ia no hospital, conversava com ela e depois ela voltava na sessão, ela respondia pelas cartas. Isso. E aí, dias antes dela desencarnar, ela escreveu para a mãe que estava finalmente se libertando do corpo e veio desencarnar. Então, vê que esse deslocamento, esse desdobramento, como esse desdobramento, faz com que a gente viva realmente com clareza da espiritualidade e possa, através do intercâmbio mediúnico, uma história muito interessante do Chico. Uma pessoa foi na sessão dele, nos trabalhos mediúnicos, e com o intuito de querer desmascará-lo. Chegou lá e falou: hoje tu pega esse médium e pediu uma carta da mãe. Vem a mãe encarnada. E ele chegou na sessão com a mãe escreveu. Ele falou: pronto, vamos seguir tudo. Quando ele volta para casa, a mãe tinha carta. Uma carta no mesmo dia. Exatamente, então cuidado vocês na minha sessão. No mesmo dia, Já está todo mês. No mesmo dia. E já com o mesmo Chico, a Cidália, que era a mãe que amava, sua terceira mãe, né? Sim. Pelo que eu sei do documentário que eu assisti, foram 20 anos. Porque ela só se manifestou quando ela pediu ajuda para ele cuidar da irmã, da filha dela. E aí foi a primeira vez que eles tiveram contato. 20 anos. Chico Xavier. Chico Xavier. Então tudo depende. Assim, a questão do tempo, né? Ali perto da 222, que é aquela questão gigantesca no esclarecimento sobre a questão da reencarnação, as perguntas antecedentes vai tratando sobre a questão da reencarnação e uma delas é: quanto tempo demora um espírito para poder reencarnar? E a resposta ali depende da condição do espírito e da sua necessidade. Pode ser de poucos instantes após o seu desencarne, como pode demorar vários séculos. Te garanto, reencarnar é mais difícil que escrever uma carta. Então, um espírito que pode reencarnar poucos instantes após
seu desencarne, ele também pode ali se comunicar, se for de uma necessidade e uma adequação do plano espiritual. Uma antena bem boa ali. Sim, então uma fibra ótica ali, senão não chega não. Nem mais tem pergunta, passar para vocês. Eu imaginava que quando faz muito tempo que o seu parente morreu, meu pai, minha mãe, e não ia ter mais possibilidade, como se a gente tivesse, não houvesse mais a comunicação. Você teve comunicação deles? Olha, assim, a minha mãe frequentava um centro de outro mundo. Aí ela desencarnou naquele centro ali, Bezerra de Menezes, que é a Casa da Criança. E a Elaine, ela me ligou um dia e disse que a minha mãe se comunicou com ela, porque ela estava muito preocupada que eu estava deprimida. Isso foi rápido, assim. Da mesma forma que esse tempo curto, né, é irrelevante para o plano espiritual, o tempo longo também. E tudo referente à carta que nós falamos, a carta ela não tem o intuito de tirar dúvidas, de resolver problemas financeiros, dar conselhos, nada. Tanto que a sessão chama Cartas Consoladoras. Então elas vêm com o intuito sempre de consolar. E talvez alguns corações fiquem amargurados por longos anos ou necessitados de alguma coisa que possa, por exemplo, no caso de uma depressão. Então é sim de uma preocupação do plano espiritual o bem-estar nosso aqui, para quê? Para que a gente cumpra com o nosso processo de evolução também. A partir do momento que a gente está aqui entrando numa depressão, numa desilusão, seja ela qual for, óbvio que o plano espiritual vai querer que a gente se modifique para que volte a cumprir com os nossos propósitos, com os nossos papéis. E às vezes um mentor, alguém que a gente tem uma figura simbólica, não tem o mesmo poder de persuasão que um pai, uma mãe, um filho, um irmão, entendeu? Por isso que eles podem se comunicar. A carta com mais anos de diferença que eu recebi foi com 57 anos de desencarne. Era um caso de um pai que havia desencarnado em um acidente, e as crianças eram todas pequenas naquela ocasião. E ele retirou todo mundo do carro, porque ele voltou para buscar a mãe que estava presa lá. Então eles foram a mãe e o pai e as crianças estavam ali na beira da pista. Então foi uma carta que eu recebi 57 anos depois. Por quê? Porque aquelas crianças tinham marcado isso ainda dentro deles. E o Newton recebeu uma carta de uma senhora de 89 anos que a mãe tinha desencarnado. Uma senhora de 89 anos, a mãe desencarnou no parto. Ou seja, elas nunca tiveram contato nada. E ela foi na reunião, pediu por uma carta e a mãe escreveu. Então, foi o único contato, vamos dizer assim, direto que essa senhora teve com a mãe durante uma vida de 89 anos. Eu vejo isso como uma grande vontade de vida. Porque às vezes a gente julga, né? Ah, mas fulano ele estava precisando mais. Também que é precisar para nós. Às vezes o plano espiritual não nos comunica porque ele quer nos impulsionar realmente a transformação. Porque às vezes a gente olhe para o outro, o próximo, né, e enxergue nele a necessidade dele maior também. Falo que no Evangelho, isso foi uma mensagem da Clara durante uma sessão de psicografia. Nós escrevemos por 6 horas, eu e o Milton, tinha a faixa de 70 mensagens que nós conseguimos receber naquela sessão, só que tinha mais de 600 pessoas na sessão. Então, 10%. Os outros 90% iam embora sem nada. E a Clara escreveu uma mensagem onde ela fazia uma analogia da passagem do sermão onde Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes com o que havia acontecendo dentro de uma sessão. Por quê? Jesus estava ali, para a gente lembrar, né, como foi a passagem, e ele questiona os seus apóstolos o que ele tinha para servir. Aí eles falam, nessa, gente, não tem muita coisa não, né? Temos 5 pães, 2 peixes e alguns trocados. Ele falou assim, não, mas nós precisamos alimentar as pessoas de jeito, né? Uma questão boa. Aí Jesus fala, me traga aqui. A ideia da multiplicação não está escrita no Evangelho que Jesus multiplicou os cestos.
Porque se você ler o parágrafo todo, no final fala que Ezequiel tinha 2 cestos. Um com 5 pães e outro 2 peixes. No final fala que voltaram colhendo ao que não sobrou e tinham 12 cestos. Jesus não multiplicou cestos. O que nós entendemos? As pessoas ali entenderam que aquilo que eles possuíam, havia vários viajantes ali, eles carregavam o próprio caminhão. Aquilo que nós possuímos, se a gente olhar para o lado da pessoa com mais fome do que nós, se a gente dividir, nós estamos multiplicando. Se eu pegar um papel, rasgar no meio, eu tenho 2 tamanhos. Eu dividi um, virou 2. Então Jesus ensinava as pessoas a multiplicar através da divisão, de compartilhar, de enxergar e falar, olha, eu tenho alimento, mas você está com mais fome do que eu. Então, numa sessão é a mesma coisa. Eu tenho a saudade, eu tenho às vezes a necessidade, mas a pessoa do lado está necessitando mais do que a mim. Então, a gente sair alimentado, corpo e alma, enxergando que fez essas 6 da necessidade do mundo. Olha que lição gigantesca que é. Quando a gente olha numa sessão, às vezes não compreende, não entende por que fulano recebeu e eu não recebi, por que aconteceu dela receber tão rápido, eu estou esperando tanto tempo para receber. São fundamentos nossos. Então, isso que acontece conosco faz com que a gente olhe para si mesmo, para assim, entenda qual foi o motivo, então, para que isso aconteceu comigo. Eu falo, saia orgulhoso. Se você for no trabalho desse, por acaso, e sair às vezes sem uma mensagem. Porque eu garanto que todos os espíritos se fazem presentes. A partir do momento que nós manifestamos essa vontade e há essa abertura do plano espiritual para eles estarem ali, eles estão presentes, porque tem ainda esse laço de afeto para nos visitar. Agora, nem todos conseguem escrever devido ao tempo. Só que, se eles estavam ali presentes, vieram me ver, olharam para mim, acreditaram que eu era capaz de ir embora dali sem uma mensagem e abrir oportunidade para outro escrever no lugar, é porque essa pessoa que foi atrás está muito bem. Está muito bem. Eu falo, para chegar numa sessão, você fala, nossa, eu acho que ele não veio. Tem que ser um cara muito porcaria para mim. Tá ruim, né? Tá ruim mesmo. Não é para qualquer um. E aconteceu, né, nessa última psicografia que eu fui, meu marido, eu falava para minha amiga assim, não tem importância ele mandar carta, porque ele está aqui comigo. Eu ficava emocionada toda hora sentindo a presença dele, ele estava ali comigo. Aí eu falava assim, não tem importância, eu queria muito que ela recebesse, porque 4 meses, né? O marido faleceu, ela estava muito arrasada e tudo, eu queria muito que ela recebesse. E eu falava isso. E a minha foi uma das últimas que eu consegui receber. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Apesar que eu tinha certeza que estava ali comigo. Sim. Às vezes a gente fica tão preocupado na sessão que esquece de sentir. Esquece de sentir. Acha que o trabalho é dos médicos, o trabalho é nosso. A gente só materializa o amor que vocês nos levam com o amor que nos leva de lá. Eu não só conheço em palavras. Foi muito bonito, uma energia maravilhosa. E a gente vê aqueles depoimentos, né, que sobem lá e falam, tudo muito bonito. Sim. Ô João, que ano nosso pai morreu? 84. Então, eu e João somos irmãos, unidos pela doutrina espírita. Não sei se você sabe da história. Eu sou médium, mas eu vejo espíritos quando eles deixam. E o meu pai entrou no meu quarto, mas eu não sabia que era meu pai. E entrou um espírito, sentou aos pés da cama, e eu olhei e falei, não é ladrão. Até porque estava com um terno branco, né, bem arrumado. E sentou e eu falei, E aí eu falei, se ele quiser falar, estou disponível. Mas se ele não quiser, eu também não vou puxar conversa. Às vezes ele veio aqui, está sentado, vamos lá, deixa lá. Fiz a minha prece, dormi. No outro dia contei para o meu marido. Ele, ainda bem que você não me falou. Mas ainda bem que eu contei, porque senão depois iam falar que era mentira. Passou muito tempo, contei para minha filha, ai que medo, mãe, não sei o que. Nós não somos espíritas. Mas passou. Não foi a primeira vez que eu vi, mas esse foi marcante porque ficou sentado aos meus pés. Passou uns 2, 3 anos, eu vou na Irmã Catarina, numa festa, e a minha mãe vê o João passando e fala assim, quer conhecer seu irmão? É aquele homem ali. Porque eu sou filha de mãe solteira, não conheci meu pai. E aí ela falou assim, quer conhecer ele? Eu falei, eu vou lá falar com ele. Eu falei, só conta isso.
né? Se ele não te receber bem, não tem. A história que começou foi você. Aí ela foi. E aí o João veio conversar comigo, pegou minha mão, já veio chorando, pediu perdão. Eu falei, nós não fizemos nada de errado, por que eu tenho que te perdoar? E foi muito lindo, aquela noite a gente nem dormiu direito, porque ele mandou fotos para mim do meu pai, que eu não conhecia. E aí ele começou a mandar um monte de informações, mas a ficha não caía. E ele sempre falando, nosso pai era muito vaidoso, tinha 72 ternos, foi enterrado com terno branco. Ele tinha... E pai, ele sempre frisando a história do terno, até que eu falei, era ele, fui lá pegar a foto, eu falei, era esse que estava sentado aos pés da minha cama. Então, o tempo que falta, que faz, né? Faz muito tempo, e aí ele não sei por que ele não se comunicou, já fui lá também, mas também nem pedi. Eu acho assim, eu fiz uma ficha, mas eu falo que tem tantas pessoas que merecem mais que eu, mães que precisam ser consoladas, que eu falo assim, deixa, quando tiver que ser, vai ser. E vai ser porque eu ando em tantos lugares, e vai ser, um dia que tiver que ser. E se eu tiver que, se eu pudesse falar entre eu e uma mãe, eu sempre vou pedir que seja uma mãe. E o Diego, eu mandei para o Diego, logo no início do ano, porque eu sempre falo, gente, vai lá no Hortinho. E foi uma prima que perdeu o filho em suicídio na virada do ano. No dia 31 ele escolheu a data, né? Lógico que ele escolheu, estava desesperado. E aí ela passou a ir. E a primeira carta que ela recebeu lá, ela veio brigando com a irmã, porque ela não se conformava que quem se comunicou foi o irmão e não o filho. Olha que loucura, gente. Ela tomou a carta da irmã e falou assim, daqui você não vai contar para ninguém que eu não recebi na carta. Que foi o irmão. O irmão. Só para vocês terem uma noção como são as pessoas. E aí a gente não pode julgar. Se fosse julgar pelo merecimento, ela não teria recebido depois na próxima uma carta do filho. Mas olha só para vocês verem com o que é que eles têm que lidar. Né? Porque às vezes a pessoa não fala para eles. Mas no caminho já vem atacando, já vem blasfemando. Pegando ela na Renata, talvez essa aparição que nosso pai teve no quarto dela não teria sido já um preparo, talvez ele não esteja preparado para falar. Mas ele ainda não teve condições, ele era uma pessoa assim, ele era uma pessoa muito vaidosa, era uma pessoa assim, muito orgulhosa, ele era uma pessoa assim, muito apegada às coisas, entendeu? Então, talvez ele estivesse passando umas... Ele acreditava na doutrina, porque inclusive ela tem uma coleção que ele comprou no ano que ela nasceu, em 68, uma coleção de livros, em capa dura, que eu deixei com ela, dei para ela. Ele acreditava, mas ele gostava muito da vida, assim, entende? Carros bons, ele teve Mustang, Camaro, Mercury Cougar, ele gostava de coisas boas, ele era uma profissão que na época era uma profissão muito elitizada, assim, então acho que isso fez com que ele ficasse muito apegado às coisas, né? O apego, né, ele, ao chegar o esclarecimento da vida eterna, como eu falei, ele é muito amplo. É como se a gente chegar nessa porta aqui, tudo que a gente gosta está do lado de lá. A gente passa para o lado de cá e fecha a porta e cai o brinco. Dá para voltar. Dá para voltar. Essa ideia de que o espírito fica preso à realidade na terra, à erradicidade dentro de casa, preso aos bens, é um tanto uma falha. Por quê? Porque é uma questão de vibração. O desencarnado, ele sai da vibração material.
ele tenta retornar, ele pode ficar numa o André Luiz, ele poderia ter ficado dentro da casa dele sofrendo. Porque se vocês lerem no livro lá, 10 anos depois, quando foi lhe permitido vir à Terra visitar a sua família, havia uma programação dos mentores de fazer um trabalho espiritual no Rio de Janeiro e falar para André, passado esse tempo, a gente vê que você está bem, nós estamos indo para a Terra. Você não quer aproveitar e visitar a sua família? Ele fica todo empolgado. Nossa, finalmente vou ver minha família. Ao entrar dentro da casa, a primeira coisa que ele fala: aonde estão os meus móveis de jacaré? Ele está preocupado com a família. Na hora que ele entra, a primeira coisa que ele vem mexer na mobília. Entendeu? Mas durante esse tempo todo, ele não ficou ligado àquela situação. Então é muito particular acreditar. A pessoa, vendeu o carro, aí está preso no carro, vai assombrar o novo dono do carro. É muito infantil, né, a gente pensar nisso. Por quê? Pense nós, a partir de agora, no dia que você desencarnou, você tem ciência, você desencarnou, tudo que você tem ficou para trás. O carro está ali, o seu outro carro está lá, a sua empresa, tudo que você for. Você vai querer buscar isso? Ou você vai olhar adiante assim? Nós batemos a porta, caiu o trinco, a gente fica olhando para a porta e fica chorando. Agora vire e olha para trás para ver a imensidão que há. Então, assim, é muito dogmático também. Existem casos, óbvio, mas é muito dogmático acreditar que todas as pessoas têm essa carência material. Porque pessoas que são esclarecidas, inteligentes, automaticamente a inteligência ela vai desdobrar para a consciência. Por que a raça humana ela evolui na tecnologia, na inteligência, tudo, para depois vir na moralidade? Porque chega um ponto que a própria inteligência ela vai arrastar a consciência. Entendeu? Mas essa aparição... Sim, essa aparição... Ele depois, todos esses casos espíritas que ela faz palestra, e não tem sinal de uma psicografia, nada. Mas aí é particular dele, né? Particular dele, assim, ela possui consciência para conviver sem isso. Possui estrutura para viver sem isso. Mas essa aparição já não é uma demonstração? É mais do que isso, né? Uma demonstração? Exatamente, é mais do que isso. É comprovação mais do que isso. Eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas chegam na sessão e falam, essa noite que eu antes de vir para cá, eu sonhei com o meu ente. Fala, melhor que carta. Ele procurou ela. Melhor que carta. A carta ainda tem a minha interferência nela. Então, um sonho, um encontro, uma sensação, como a Denise estava relatando, de sentir a presença, é melhor do que a mensagem. Porque a mensagem ela vai demandar de interpretação e fé. Eu falo que quem não tem fé, aquilo era muito papel rabiscado, não serve para nada. Ele podia ter procurado várias pessoas, mas ele procurou ela. Mas como é, João, se não fosse da maneira como foi, eu ia ter fotos, eu ia ter história que você me contou toda. Então é melhor, teria que ser um livro. E ela não sabia, ela não sabia como guerrear ele, nada. Tá tudo. Eu, quando criança, eu dava muitos relatos da minha avó. Minha avó havia desencarnado uns 15 anos antes de eu nascer. E eu falava como ela era, as coisas que ela fazia, eu contava coisas assim de trabalhos espirituais que minha avó fazia para minha mãe. E aí, minha última filha, quando veio para nascer, eu estava lá acompanhando o parto, começou a dar uma complicação, um negócio ali, e eu pensei, vai dar besteira. Abriu uma luz na minha frente. Eu sentado rezando, aí eu vejo a Clara e outros espíritos assim vindo daquela luz, eu falei, pronto, vai morrer todo mundo. Eu totalmente otimista. Aí eu falo, o que você veio fazer aqui? Ela falou, nós viemos trazê-la. E eu sabia que a Clara tinha esse convívio com a minha avó na questão das colônias, do envolvimento com as crianças. E aí eu vi uma luz indo assim até lá, Lorena nasceu na hora. Na hora que eu olhei para a Lorena, ela é totalmente diferente dos outros dois irmãos, e a figura escrita da minha avó. Aí eu brinquei com a minha mãe, falei, a avó nasceu de novo, eu mandei uma foto para ela e ela achou semelhante, mas não ligou uma coisa com outra. Passados os tempos, o meu pai, o dia que viu a minha filha, falou para minha mãe, é tua mãe. Meu pai nem espírita é nada, mas ele falou, é tua mãe.
Os irmãos da minha mãe, todos, que moram lá no Sergipe, veio visitar porque eles começaram a falar entre eles essa situação, de que era o retorno da minha avó. E eles olhavam ali, ficavam meio em dúvida, né, mas sentiam alguma coisa diferente. Minha filha era muito apegada com essa família da minha mãe. Tempos depois, o meu avô, que era casado com ela, desencarnou. E assim, o meu avô foi pior que o pai, vamos dizer assim. Gostava de uma farra e uma senhora. E aí, chegou no dia do velório do meu avô, a minha tia mais nova, que conviveu com ele nos últimos anos, sofrendo. A Clara falou para mim, diga a ela que hoje à noite, na hora que ele estiver no hospital, onde ele está sendo atendido, a dona Hilda vai visitá-lo, ele vai ficar tranquilo. Na hora eu falei, opa, não está mais fechando a conta. Fiquei quieto, né? Falei, tá bom. E eu falei aquilo para ela, falei, olha, Clara falou que hoje a Hilda vai visitar ele no hospital. Ela parou de chorar na hora. Minha avó parou de chorar na hora. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, como a dona Hilda vai lá se a dona Hilda está aqui? Né? Cheguei de noite, falei para Clara, reunião. Falei, me explica, quero entender. Aí quando ela está meio assim, ela fala, não sei se o senhor entendeu, mas enquanto a tua filha dorme, ela desdobra. No desdobramento ela só vai mudar a forma perispiritual para ajudar o irmão que chega, e no dia seguinte ela está aí de novo. Eu falei, como Deus é bom. Como Deus é bom, eu sou burro, né? Não liguei uma coisa outra. Mas, então assim, eles têm essa proximidade conosco. Todos têm. Embora a gente não tenha faculdade, às vezes, suficiente para enxergar, para ver, né? Eles ainda continuam ligados nisso. E aí fala sobre a questão de ver espíritos. Tem vocês jogaram na internet lá, procurando espectro de luz visível. Existe uma onda, desde os raios gamas aos raios UVs, que são ondas de rádio, que são mais grosseiras que as ondas que nós temos acesso às coisas na Terra. Então essa onda sutil é uma onda que carrega muitas coisas dentro dela. Só que ela está numa faixa mínima, assim, que chama assim, luz visível. Essa luz visível é o que nós somos capazes de enxergar, seres humanos, com os nossos olhos materiais. Um médium, ele tem essa faixa de luz visível um pouco mais ampla. Então ele enxerga ondas que os olhos comuns não conseguem enxergar. Então o que é uma faculdade física da pessoa que tem a mediunidade para evidência? Ontem eu contei a história até numa palestra lá, e assim, as visões que eu tenho do espírito são mais raras nesse formato de olhar e ver o espírito por si inteiro. Porém, nós temos quadros mentais, é como se trouxesse uma foto de alta definição que eu dou até zoom nela para tirar a informação que eu quiser do espírito, durante uma sessão, por exemplo. Então a gente vai, descreve, fala da roupa, de tudo. A pessoa fala, legal. Eu uma senhora uma vez que ela não acreditava em nada, ela chegou, sentou do meu lado e falei, que homem alto. Ela falou, a gente já conhece isso tudo. Então, a gente tem essa imagem. E eu tenho que a audição muito aguçada para as questões espirituais. Então, essas vozes que eu ouço durante a sessão, que nos ditam as cartas, vêm através da faculdade de ouvir e eu transcrevo. Eu poderia fazer uma psicofonia, por exemplo, mas eu prefiro escrever. E também uma outra faculdade que é da assinatura. Depois eu explico. E essa da audição, durante muitos anos eu convivi com enxaquecas que não tinham causas. Né? Então, passava em médicos, exames, tudo que você imaginar e nada era descoberto. Porque é uma enxaqueca energética, de tensão, de muitas influências, vamos dizer assim, da questão mediúnica, de uma captação de um monte de coisa sem expeli-la. Vamos pensar, mas você está recebendo energia e isso é ruim. É, água é bom também, né? A gente ligar uma mangueira e enfiar na boca, uma hora não vai explodir, gente. Então, em excesso, sem uma destinação, ela vai nos fazer mal. Então, essa energia me fazia mal, me causava enxaquecas. Um dos médicos pediu para mim fazer aquele exame de audiometria. Você fica trancado na caixinha lá e com o fone vou falando. E foi interessante que a moça, ela estava do lado, eu estava dentro daquela caixa com o fone. Ela falou, vou repetindo palavras, você vai repetindo o que eu dizer.
E ela foi falando palavras, eu fui repetindo, falando palavras, no final ela abriu isso muito interessante. Ela falou, você tem a capacidade de ouvir ondas sonoras, de vibração do som. E não só o som, foi assim. Ela falou, eu desliguei o aparelho e continuei falando, você continuou repetindo o que eu estava falando, dentro da caixa. Por quê? A onda que ela estava ouvindo era a vibração do pensamento dela para falar a palavra. Para ser assim, mais explícito. Né? Então, entrar na sintonia, quando eu estava ali concentrado naquilo, eu conseguia ouvir coisas que o meu ouvido físico não estava ouvindo. Então, isso é o quê? Particularidades da mediunidade. Entendeu? A questão da assinatura, por exemplo, a assinatura é algo difícil de a gente conseguir reproduzir numa sessão, principalmente da velocidade e tudo mais. Mas existem várias mensagens que nós recebemos, que a mãe do Kleber Bertina levou a carta no cartório, está reconhecida a assinatura do filho. Então, o que acontece? Todos nós temos uma memória muscular, uma memória motora. Tá? Então, a forma de andar, a caligrafia, tudo é uma memória muscular, uma memória motora do nosso corpo. Quando nós desencarnamos, o perispírito grava essas mesmas funções. E essas funções, elas nos emitem através de impulsos neurais, que são impulsos elétricos. Ou seja, se a gente vai pensar em escrever, a minha consciência, ela emana para a pineal um impulso daquilo que eu vou escrever. O meu sistema nervoso vai movimentar a minha mão com essa memória muscular, então a minha letra vai ser sempre igual. Quando o espírito vem assinar, esses impulsos dele atravessam a via pineal, que caem no meu sistema nervoso, que fazem colocar minha mão no movimento da mão dele. Eu participei de uma pesquisa com o Dr. Marcelo Saad, da AME, não sei se vocês já ouviram falar dele, é um pesquisador bem conhecido de São Paulo. E ele fez, colhendo, né, nas sessões, a questões das assinaturas. Então, ele pegava as assinaturas das cartas, documento da pessoa, livros, cadernos, o que a pessoa tinha escrito, levava para a perícia. Essa perícia passava por os processos lá de pesquisa dentro da Polícia Federal. E assim, foram dezenas de cartas lá que ele levou para essa pesquisa, que foram atestadas a mesma escrita. E não é só a letra, posição da caneta, peso da tinta, tudo tinha a semelhança nessas pesquisas. Entendeu? Então, que comprova só esse intercâmbio, essa captação que atravessa por dentro de mim. Diego, então vou contar uma coisa. Na hora que eu recebi a carta, eu não me atendei com a assinatura, porque ele sempre assinava aquelas assinaturas, né? Eu não me atendei. Aí depois fiquei com aquilo na cabeça, eu queria saber, eu vou olhar os documentos dele. Aí eu achei que era uma identidade antiga, era a mesma assinatura. Só que ele só assinava complicado, né? E eu não me atendei. Era a mesma assinatura da identidade antiga. Eu ainda peguei e ainda falei com meu filho, olha aqui, é a mesma. Impressionante. Tem uma carta lá no Rio Grande do Sul que eu recebi. O rapaz escreveu pro irmão dele. E assim, eles eram 4, 5 irmãos lá. E só ele era espírito. E aí ele foi com a carta toda feliz mostrar para os irmãos. E isso aí é tudo mentira. Isso aí não tem nada a ver. Aí os filhos falaram também que não tinha nada a ver e tal. E aí ele falou, essa letra aí nem é dele. Aí no dia que eles foram fazer lá no cartório, lá, né, o inventário deles, né, eles, para a documentação, ele tinha uma carteira de trabalho antiga. Na hora que abriram a carteira de trabalho, a assinatura era exatamente igual à carteira de trabalho. Tem uma coisa interessante, né, do Chico, de um espírito que já escrevia por várias vezes com o Chico, né? Se eu não me engano, ele chamava Robertson, alguma coisa assim. E aí, a mãe recebia cartas como sequência, assim, e de repente veio uma carta, no final tinha uma letra escrito Rob, R-O-B, com letronas garrafais e todas riscadas, assim, parece um pirulito, assim, tudo desenhado, né? A mãe olhou aqui e não entendeu nada, falou, nossa, mas o que é isso aqui, Chico? Eu falei, não sei, ele só pediu para mim fazer assim. Ah, mas eu não sei, ninguém nunca chamou ele de Rob, Chico. Eu falei, olha, tenha paciência, uma hora a senhora vai entender. Ficou. Aí ela foi atrás de ex-namoradas, procurou muitas coisas e nunca apareceu aquele tal de Rob. Aí 6 anos depois, ela estava na casa dela, no sótão da casa, mexendo em algumas coisas antigas, tinha uma mobília lá e tinha um armário. Começou a esvaziar aquelas coisas antigas, tinha um caderno dentro, o caderno era do filho.
Quando ela acabou o caderno, começou a ver o caderno saudoso, no meio do caderno tinha uma folha escrita o hobby com as letras garrafais e riscadas exatamente igual. 6 anos depois, uma coisa que não tinha nada a ver ali na hora. Às vezes a gente quer o aspecto físico da comprovação, né, de uma mensagem. Para mim, eu falo, para mim as cartas são todas iguais. Principalmente quando eu escrevo aquele monte lá, passa tudo na minha cabeça, eu não sei nem mais quem que é quem. Chega no final, a pessoa, eu recebi, eu penso, quem que era essa? Eu tenho uma dúvida. Você agora há pouco falou que tem espíritos que encarnam até imediatamente, né? Então a minha dúvida é sempre com as cartas. Por exemplo, a pessoa faleceu há 20 anos, por exemplo. E aí alguém está lá querendo receber uma carta dessa pessoa. Como que sabe se a pessoa não vai receber se ela reencarnou? É isso? Sim. Não vai Seu receber. espírito que ela reencarnou, não é certo? Tá. E depois você falou da questão da avó, né? E isso também não acontece para escrever, né? Não. Tá. Entendi. Ali foi uma questão de dobramento só para a continuidade da vida dele lá. Tanto que tempos depois que meu avô escreveu a carta, falou que não sabe mais para dentro da E aí a minha tia, né, que recebeu essa carta, ela falou, eu tenho certeza, ela falou para mim, falou, desde quando a filha dela nasceu, eu desconfiava que era ao redor da minha mãe, que não sei o quê. Mas quando a Lorena nasceu, eu tinha certeza que era ela. Então Deus tem essa convicção. Mas assim, o interessante é que às vezes as pessoas vêm atrás de cartas de filhos que desencarnaram há 20 anos, 30 anos atrás. E aí a gente começa naquela, eu falo que aquela ficha, aquela triagem que a gente faz, a pessoa nos entrega o endereço espiritual da pessoa. Comunicação, tipo, você cria uma egrégora que vai me identificar o espírito. Porque eu, Diego, não conheço o espírito. Entendeu? Então não adianta eu falar, não conheço todo mundo, não conheço. Eu vou identificá-lo ali. Tanto que o capítulo mais longo do livro dos médiuns chama Identidade dos Espíritos, porque é a parte mais difícil para o médium ter. Pode vir o outro ali falar que é ele e eu acreditar que é. Então, às vezes a pessoa tem um filho há longos 20 anos no plano espiritual. Aí ela chega, eu vim buscar a carta do meu filho. Aí você chega, não tem essa ligação. É sagrado. Você pergunta, você tem mais filhos? Tem. Vai dar dele 15. Vem carta para o retorno dos meus filhos. E desses tempos atrás, uma situação assim, foi rápida, né? Um casal lá do Rio Grande do Sul, eles foram na sessão e eu peguei e comentei com ela, falei, olha, ele está muito ligado a vocês. Não tem noção de escrever filho, porque ele vai reencarnar. Aí ela olhou assim, falou, eu não sei, e me pediu carta. Aí na semana seguinte ela mandou mensagem, falou, olha, você falou que ele estava muito ligado que ele ia reencarnar, eu descobri que eu estou grávida. O espírito está preso ali já, de uma certa forma, então ele não vai. Já teve situações de espíritos no processo de reencarne, a mãe estar gestante, ele escreveu. Não, já aconteceu isso em sessões. A minha pergunta era essa. Sim, aí não temos a comunicação. Agora, existe. Eu falo, para ter uma carta precisa ter um espírito, né? Mas existe comunicação de encarnado, como ele falou. Você, por exemplo, nós tínhamos um grupo mediúnico, o seu Mauro Pompilho estava lá junto com a gente no Teatro Jardim Ferraz. E nós tínhamos um tratamento que a gente fazia para alguém à distância. E muitas vezes a médium dizia assim, vamos nos concentrar porque nós vamos trazer ele aqui. E ele conversava com a gente. Só que eu estava ainda estudando, eu falava assim, meu Deus, não é possível. Eu ia conversar com o Richard explicava. A pessoa está doente, enferma na cama, né? E é levado o espírito até lá para a gente tratar. Alguns chamam isso de apometria. A apometria tem esse mas conceito. ele conversava. A apometria é um negócio muito verdadeiro, só que foi distorcido, né? Porque a pessoa que fez todo o estudo da apometria, esqueci o nome da mulher lá do Rio Grande do Sul, ela tinha um conflito muito sério com os dirigentes da doutrina, né? Os donos do espiritismo. E aí eles acabaram por negar, e aí a apometria caiu no quê? Em conceitos místicos. Começaram a misturar muita coisa e aí acaba saindo da razão.
isso que ela é mal interpretada, mas a essência da apometria é algo muito fiel, muito verdadeiro. E é interessante o que aconteceu. Eu fui para dar palestra no Jardim Ferraz. E eu cheguei lá toda alegrinha, e tinha um médium na mesa. E ele falou para outra médium, não fala nada para Renata, mas ela trouxe junto com ela um enfermo. Alguém que está muito doente veio junto com ela. Era o mesmo que a gente fazia tratamento à distância, mas esse médium não sabia. E depois que acabou a palestra, ele desenhou esse enfermo, entregou, inclusive o local onde tinha sido feita a cirurgia foi desenhado. Mas eu, como sou igual ao Santo Tomé, né, liguei para saber onde é o corte. Então, para vocês verem como que é a doutrina espírita, a gente está ligado com aquelas pessoas que a gente está tratando, que a gente tem carinho, e você vai a algum lugar, o mentor dessa pessoa faz com que vá junto com você para receber o tratamento ali, né? Então é tudo maravilhoso, e as pessoas, mas não adianta a gente contar para quem não estuda, porque vai achar que a gente é louco até, né, Gil? Então, não imagino a quantidade de coisas que Chico foi embora sem nos contar. sim, e aí quando ele me mostrou e falou, eu tenho aquelas coisas lá que eu falo às vezes sem saber por quê. Eu falei, esse daí vai desencarnar logo. Ficaram todo mundo assustado, né? Nossa, como que ela fala? E aí depois eu falei, por que eu falei aquilo? Né? E depois aconteceu mesmo. Então a gente tem que tomar um cuidado com o que você escuta, porque às vezes não é seu mentor que falou, e você fala, né? E aí, é uma coisa mais impulsiva. não foi impossível. Não, quando eu vi, não foi. Eu sempre acho que é impossível. Depois acontece e eu falo, não foi, e eu duvido da mediunidade às vezes. Não, de você falar. Mas eu não deveria falar. Eu não deveria. Às vezes, não é? Eu não deveria. Eu vou falar assim, o médium ele gosta de ser fofoqueiro. E eu costumo dizer que a pessoa chega, porque eu fui em tal lugar, o espírito me falou isso, e eu falei, e guarda isso aqui. Você falou de saber, tinha contado para todo mundo, falou para você, guarda. Agora, como você vai saber o que pode e o que não pode? É só a gente se colocar no lugar ao contrário. Jamais fazer para a pessoa aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. Você gostaria de saber quem fez isso? Se eu chegasse agora, tua filha vai desencarnar. Você gostaria de receber essa mensagem? Certamente não. Eu ia deixar a pessoa tranquila. Exatamente. Então você imagina a gente sair falando isso sobre ele. Mas eu falo, tudo bem. Mas aí o que acontece? Quando? Sim, mas, por exemplo, o Kleber, que tem essa carta reconhecida firmando a Eduardo, o dia que ele sofreu o acidente, eu estava trabalhando. Eu estava na minha empresa, começou a chegar um monte de mensagem no celular, eu abri fotos do acidente. Eu olhei assim, nossa, palhaçada. Aí estava lá, o Kleber, filho disso aqui. O Kleber não ia. Então eu fiquei sabendo que um amigo meu tinha se acidentado por um grupo de WhatsApp. Aí eu peguei e falei, meu Deus, o que eu faço? Montei meu carro, saí meio perturbado, né, da empresa. A Clara falou para mim, você precisa se aproximar da Cris, no caso é a mãe. E eu não tinha amizade com a Cris. Eu falei, tá, mas de que forma? Ela falou, você precisa se aproximar dela. Eu falei, por quê? Foi porque o Kleber vai desencarnar. Eu quase encarnei. Eu não fui atrás da Cris, fui para minha casa. Eu cheguei em casa, morava em Bertinho naquele tempo, sentei na área e comecei a chorar. Porque era meu amigo. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com essa informação? Aí eu comecei a chorar. Minha esposa na época chegou lá e falou, o que foi? Eu falei, o Kleber sofreu acidente, morreu? Eu falei, não, mas vai. E como você sabe? Porque a Clara me falou e eu agora não sei o que eu faço. O que eu fiz? Comecei a ir todos os dias no restaurante da Cris. Pedi informação do Kleber, falar que nós estávamos rezando, conversando, falando sobre as questões espirituais, dando motivação para ela, sustentando ela. 7 dias depois, 9 dias depois, o Kleber desencarnou. Nesses 9 dias eu estava ali todo santo dia. Entendeu? Em momento algum eu falei para ela, Cris, eu sabia que meu filho morreu. Eu cheguei na hora lá e falei, Cris, nem precisa ir no hospital, viu? Já veio informação que ele vai desencarnar. Qual a praticidade dessa informação? Exatamente. Então,
Nós, quando temos uma informação de caráter espiritual, nós precisamos transformar ela numa obra útil. Foi se aproximando dando conforto, né? Exatamente. Como você perguntou para mim, eu vou perguntar para você quando. Qual o modelo? Ele falou para mim, se eu falasse para mim, eu tinha enganado. Qual a necessidade dessa informação? Às vezes o espírito ameniza, né? Sim. Eu estava lá em Assis, eu estudava em Assis e eu ouvi assim, não sei se sonho, eu ouvi, acho que eu ouvi, a sua mãe já morreu? Eu falei, não, minha mãe está viva. Eu falei, então vai morrer. Aí eu vim não falei nada para ninguém, vim para Bauru. Aí eu vim para Bauru, meu pai fala, a vovó morreu. Eu, quando era bem mais jovem, antes de educar, né, a mediunidade, sempre quando alguém da família desencarnava, mesmo que eu não conhecesse, à noite estava lá. Cansei de acordar pai e mãe, dar os gritos. Aí se eu fosse ao hospital ver alguém, aliás, isso até hoje, eu sei que vai desencarnar. Então eu evito de ir. É uma coisa a gente chegar lá com alguém entubado e cruzar com o enfermeiro e falar que o enfermeiro vai desencarnar, né? Você entendeu? É assim, algo que eu não entendo até hoje. Quer dizer, já está educado, né? Continua aparecendo quando acontece isso. Tinha um senhor do Artina que ele ia no hospital, chegava lá uma pessoa com câncer há 6 anos, naquele estado, assim, quase vegetativo, ele voltava, vai lá, mas ele vai desencarnar, foi lá brincou. Assim, né? Não, mas às vezes a pessoa está lá, né? E eu evito ao máximo. Eu evito dar passo no hospital. Eu evito ao máximo. Não, é amiga, não sei o que. Eu não vou. O pessoal lá em Artina brinca, se estiver no hospital, não chama ele para dar passo, no dia seguinte vai embora. Não me chame, é mais ou menos por aí mesmo. Eu não sei, quando a gente vai para a gente também, lá no serviço do mestre, deitava na maca, sabia. Eu morreu se a gente ia para cá há muito tempo. Aí eu vou falar para quem sou. Você não fala, você não pode falar. Mas você vai morrer, não? O processo do desencarne, se a gente pegar no livro, acho que é o Santo, não, Mundo Maior, do André Luiz, ele fala de vários relatos, né, de pessoas desencarnando. E a gente vê o quanto energético é isso. Então a pessoa que tem uma sensibilidade, ela consegue perceber esse desprendimento do corpo ao espírito, porque esse desprendimento é um processo que libera energias. É o fluido vital que se libera. Teve um caso que fica bem nítido assim pra gente entender. Foi uma das coisas mais assustadoras que eu vivi dentro da mediunidade e tem coisa ruim que eu já vivi. Nós atendimos uma amiga nossa, Bertina, ela estava num processo de depressão profundo, já tinha tentado suicídio algumas vezes. Nós trouxemos ela morava em Marília, levamos ela para o Bertina, começamos a levar na casa espírita, a estudar, a tomar passe, fazer a obra social. Ela foi. Aí um dia o psiquiatra trocou o remédio dela e aí ela teve um surto, né, um mal assim naquele dia. Eu estava viajando e ela veio e acabou cometendo suicídio naquele dia. A irmã dela me ligou, que eu morava próximo da casa dela, me ligou e falou: olha, Diego, a Rosa se matou. Eu falei: Júlio, estou indo aí. Só que a Rosa se matou, achei que tinha acontecido. Quando eu cheguei lá, ela estava na árvore. Ela morava na chácara, perto da onde eu morava em Bertinho. Só que a hora que eu cheguei, eu tentando contato com um monte de gente para ir comigo, ninguém atendia o telefone. Era um dia à tarde durante a semana, segunda-feira. Aí eu cheguei no local, falei para Jesus, eu falei: você me trouxe aqui, você se vira comigo, estou indo. Desci do carro e fui. Tinha um trilho para chegar naquele lugar, né, onde era a casa dela, e nesse trilho eu atravessei um lugar absurdamente sombrio. Era espíritos rastejando, vozes gritando, um negócio assim, horrível, horrível. E aí eu ouvi no meu lado assim, uma voz dizendo: o próximo é você. E eu só fechei o olho e fui. Aí eu passei do lado da árvore, fui reto, né? Não vi. Cheguei na casa, estava ela, o filho e mais uma outra pessoa lá. E falei: tá ali ainda. Na hora que eu olhei, eu vi. Sério, eu falei: meu Deus. Fui lá, ajudamos, fizemos o que tinha que fazer. Falei com eles: olha, ali fora a gente não tem mais com o que se preocupar. Vamos rezar por ela do lado de lá agora.
Nós entramos dentro da sala, peguei o evangelho, fizemos uma prece e aquilo acalmou o ambiente. As pessoas conseguimos ficar mais tranquilos ali naquela situação. A hora que eu estava indo embora, já estava de noite, eu fui à tarde, saí lá mais ou menos. Eu tinha que passar de volta naquele clima. Aí eu pensei, ferrou, né? Falei, vamos. Fechei o olho, olhei pro chão e fui. A Clara falou para mim, olha lá. Eu falei, nem sei não. Ela falou, olha lá. Aí eu olhei assim, a árvore, que era no pé de caju, da raiz até a última folha, era só luz. Luz, pura luz. Aí eu olhei assim, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, nós estamos recolhendo todo o fluido vital que foi liberado ali. Porque esses irmãos que estão aqui nessa situação vêm aqui para se alimentar deles. Por isso que os obsessores incentivam tanto o suicídio. Nós liberamos uma carga de vida que ainda está em nós, onde eles se sentem mais energizados para a vida material. Então, naquele momento ali, eu olhei aquilo e ela me explicou. Nós estamos limpando para que eles saiam desse ambiente e a família continue a viver aqui, sem interferências. Né? Daí eu fui até meu carro, cheguei no carro, a hora que eu olho assim, vindo na minha direção a Rosa. Aí ela veio, parou na janela do carro assim, ficou me olhando. Eu olhei na cara dela e falei, eu sei que não é você. A cara se transfigurou, deu risada e foi embora de novo. Então vê o quanto esse momento libera de energias. André Luiz ele fala sobre o desencarne de Dimas, que ele vivia deitado na cama há tempos já adoentado. E a família ficava ali, a esposa, o tempo inteiro ajoelhada lá da cama, rezando para ele não morrer. E aquilo começou a fazer como se fosse uma teia por cima da cama. Ele não conseguia se desprender. Aquela energia estava ali, presa. O Chico tem um relato que ele foi, uma vez ele internou, ficou dias no hospital, aí tem aquela luz, né, que ele fala que era Emmanuel e a mãe dele. E aí ele, primeiro ele fala que é a mãe, né? Fala, mas Emmanuel, aí veio depois. Atrasou. Então, ele fala que era para ele ter desencarnado. Só que as orações das pessoas deram mais sustentação à vida dele aqui. Então, o meu marido tem uma doença degenerativa. E um pouco antes de ver, me deu muita vontade de ter uma conversa com ele, porque ele não tem medo da morte. Porque a morte só é uma passagem. E a doença, eu via tanto ele naquela cama, devia se libertar. Falei muito mais coisas. E eu acho que foi, no meu caso, era necessário para ele se libertar. Sim, então, ver o quanto de energia, né, que esse momento ele libera. Então, o membro ele tem essa percepção desses fios, né, estarem se desligando. Ali do duplo etérico, que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico, ele está se desprendendo. Então, nos domínios da mediunidade de André Luiz, tem um trecho lá que fala sobre a questão do desdobramento. O desdobramento nada mais é que uma morte assistida, vamos dizer assim. E aí, na reunião, eles iriam pegar 2 médiuns ali e desdobrar para que eles atingissem o patamar do plano espiritual para trazer informações para a reunião. Interessante que eles falam, na hora que eles foram, tinha 2 médiuns, uma pessoa, uma mulher que já tinha uma vida moral equilibrada e um vida torta, igual nós. Aí ele chega e fala, a pessoa lá, a senhora, ela simplesmente desprendeu e pum, atingiu a colônia onde ela precisava estar de imediato. Agora essa pessoa tinha a vida meia torta, né, como eu falei. A primeiro momento onde os espíritos fizeram o desdobramento, retiraram o espírito ali, né, que estava ligado àquele corpo, ele diz que ele saiu meio esquisito, com uma aparência estranha. Falava da cor alaranjada e azul, que hoje a ciência fala que essa matéria tem essas cores fluorescentes, né? Só que saiu um pouco mais de energia. Ou seja, quase que mataram o homem no desdobramento, né? Sai um pouco de vital. O que eles fazem? Eles repõem o espírito dentro do corpo para tirar de novo. Aí na hora que eles retiram a segunda vez, ele sai ali no formato que precisava.
Interessante, né? Estou conversando com o Toninho ontem, hoje, né, na verdade, sobre a relação. Às vezes a gente fala sonhos, né, desdobramento, aquele primeiro impacto, perturbações. André Luiz fala que o primeiro estágio da consciência é as coisas que mais nós nos prendemos na matéria. Por isso que às vezes um sonho muito consciente são pesadelos. E nesse momento, a hora que ele vai atravessar essa área ligada ao corpo, né, os espíritos colocam um antolho, está lá no livro. Vocês sabem o que é um antolho? Na Invertina nós vemos bastante, porque na Invertina tem carroça. Antolho é aquele tapa-olho que se põe nos cavalos para ele não ficar olhando para o lado. Colocaram um antolho para quê? Para que ele não visse as paisagens bonitas que ele ia atravessar para chegar na colônia. Não se perturbar. Não se perturbar. Então colocaram tipo um tapa-olho dele ali para ele atravessar aquelas regiões sem ter uma perturbação. Então vê o quanto grande é, né, a questão da ligação energética do espírito com o corpo e o quanto o nosso pensamento cocria o que está à nossa volta. Porque essa perturbação, né, do desprendimento nada mais é do que as coisas que o nosso pensamento está mais ligado. Certo? Diego, em relação aos médios em movimento, né? Somos todos. Agora, acredito que você já tem um pouquinho mais de caminhada, né? Nesse meio. Qual é assim, a dica que você pode dar, ou cuidado que a gente precisa ter, né? Alguma orientação em relação às percepções, a não confundir as percepções espirituais com as próprias criações mentais. É muito difícil isso, né? Porque a gente traz também uma bagagem inconsciente das nossas outras existências e consciente dos estudos que a gente faz agora, né? E como distinguir, né, a inspiração elevada, né, dessas próprias, da intuição do nosso próprio inconsciente, que a gente sabe. E é bastante difícil isso, né, para quem está desenvolvendo. Acho que a base que nós devemos ter para separar o que seria um produto da mediunidade, o que seria um fruto da nossa imaginação, é a intenção do que nós estamos fazendo. E qual seria a utilidade daquilo que nós estamos recebendo. Porque a mediunidade, ela não tem caráter de ficar promovendo fenômenos, de ficar enaltecendo médiuns, de ficar envaidecendo pessoas. Aí se a gente conseguir, a hora que eu vou fazer um trabalho mediúnico, que seja, eu pesar primeiro essa informação que eu estou conscientizando, ela é útil às pessoas ou ela é útil à minha vaidade? Entendeu? Eu acho que esse é o principal caminho para a gente conseguir nos sincronizar e nos colocar junto a um plano espiritual que realmente quer trabalhar. Porque o livro dos médiuns ele fala, os espíritos mais evoluídos que estão com a função de nos ajudar, eles não estão preocupados com nós, não estão preocupados com a aparência, não estão preocupados com o reconhecimento, não estão preocupados com nada. Eles estão preocupados com a promoção do bem, o desenvolvimento daquilo que nós estamos fazendo, na verdade. Os demais, sim, estão com alguma outra intenção. Às vezes pode ser a maior boa intenção possível. Por exemplo, uma orientação de grupo, assim. Só que de repente é uma orientação nula para o progresso. Eu costumo dizer assim, vamos fazer uma reunião mediúnica, onde tudo acontece. Né? A reunião mediúnica, ela é útil, até certo ponto. Vocês podem até achar ruim o que eu vou dizer agora, mas o médium tem que se conscientizar que ele não é uma mesa. Tem que ter ideia que ele não é uma mesa. O que as mesas fizeram? As mesas atraíram o nosso entendimento para a existência de uma consciência por trás daquilo. E foi descoberto que eram os espíritos. Hoje nós já sabemos da existência dos espíritos. Sabemos das comunicações. Agora ficar nos reunindo toda semana para no meio da oração alguma médium já começar a gemer. Acabou a oração, ela já quer ser a primeira a ser atendida, já começa a falar que está com dor de cabeça. Aí vem um espírito e fala, toma água, segue o padre. Qual a utilidade disso? Nenhuma. Fala, mas era o espírito que estava em sofrimento. Deixar os mortos cuidar de seus mortos.
Você acredita que no plano espiritual, os espíritos que trabalham de lá são menos preparados que você? São menos evoluídos que você? É óbvio que o plano espiritual é muito mais adiantado, tem muito mais capacidade de se adiantar. Existem sim espíritos que precisam passar pelo choque anímico para reconhecer. Vale. Mas, da mesma maneira, eles conseguem se conscientizar pelo lado de lá sem a nossa função. Qual é a função de uma reunião mediúnica que foi até então? Nos conscientizar da continuidade da vida e da responsabilidade que nós temos enquanto encarnados. Porque tudo que nós estamos vivendo aqui será a nossa realidade do lado de lá. Então, se esses espíritos estão presos por questões materiais, por milímetros, por falta de perdão, por um atentado à própria vida, por qualquer outra coisa que tenha lhe frustrado a sua caminhada, o que eles estão falando para nós? Não faço o mesmo. Então, o que nós devemos buscar na comunicação mediúnica é realmente a validade dela, o peso, qual que é a necessidade que isso vai fazer às pessoas, qual que é o bem que isso vai promover. Como eu falei, eles estão o tempo todo preocupados com o nosso desenvolvimento, com o nosso apoio, e não preocupados em promover algo maior. Ah, vamos fazer uma reunião que agora o Diego vai ficar falando sobre o espírito do plano espiritual. Qual a função disso? Nenhuma. Por que a gente faz uma reunião pública de psicografia? Para mostrar que eu sei escrever? Não. Para consolar as pessoas que estão aqui. Para elas compreenderem que a vida continua, que aquela pessoa que não está fisicamente aqui é exatamente a mesma pessoa, que está ainda em apoio, em união e ligado ao progresso das pessoas aqui, e principalmente dentro do grande planejamento maior. Porque eles só se encorajaram aí primeiro para nos atrair a consciência para algo mais, algo além. Porque quando a gente fala, o filho do vizinho morreu, vamos falar para ele que a vida não acabou, né? Está tudo certo. Agora, se cai dentro do nosso cercadinho, né, da nossa vida, as mesmas palavras já não têm o mesmo efeito. Então, isso tudo se trata de um alto nível de hipocrisia. Para nós, o estudo é fundamental. Se você quer ser um médium de qualidade, você tem que ter um estudo. Não existe mediunidade sem estudo. Porque quanto mais o conhecimento, quanto mais conhecimento, mais discernimento eu vou ter, porque vai ser mais difícil me enganar. Agora, quando a gente se aventura a qualquer forma, qualquer coisa, o impressionismo, o animismo não, o misticismo. É uma grande diferença, e está nesse livro aqui. Mas a gente fala, porque a pessoa é anímica. Eu sou anímico. A minha psicografia é 100% anímica. Por quê? Porque algum espírito vai me animar para eu escrever. Agora, uma mística é quando eu crio algo real. Então você fala, dá um papel, agora eu vou escrever uma mensagem, faço aquela pose, escrevo, gemo, torto. Ai, nossa, que lindo. Isso é mística. Isso é mística. As pessoas falam, mas por que você põe a mão na cara para escrever? Porque não é o pescoço. Simples assim. Fica 5 horas olhando para baixo. Todo mundo acha que é uma sintonia. Você tampa o olho. Não, direto eu estou olhando para a carta. Fala, mas o Chico tampa o olho. Mentira. O Chico escrevia de óculos. Para que ele está com o olho fechado de óculos? Gente, não tem mística na mediunidade. É um ser humano trabalhando para os espíritos no plano terreno. Então, se a pessoa vem com muito folclore em volta de algo que é natural, desconfia. Eu acredito que o tempo também, além do estudo, o tempo, né? A experiência que a gente vai adquirindo. Sim. A última minha, que eu aprendi bastante, é uma amiga em desequilíbrio. Aí você fala assim, você precisa acalmar, você precisa ficar mais tranquilo. Daqui a pouco está chegando um netinho aí. Aí a pessoa fala, de jeito nenhum, só faltou tacar pedra. E aí eu falei, por que eu tinha que falar, né? Por que eu falei, tirei da minha cabeça isso, aí é aquela história. O que eu falei, de onde que eu tirei isso? Eu sou bom para acertar sexo da criança. Passou um tempo, eu nunca mais esqueci, por conta que a pessoa, da reação. Eu falei, acabou, pode passar o que for aqui que eu não falo mais. Mesmo que seja bom.
porque eu achei que era bom. Passou. Vem lá no grupo. Gente, vocês não acreditam, eu vou ser avó. E eu falei, não vou falar, lembra que eu falei para você não. Eu fico quieta e não falo mais do que eu escuto. Porque às vezes você pensa que é bom e a pessoa não está preparada para receber. Então não serve para nada, então eu guardo para mim. Eu conto lá em casa, que depois na hora que acontece, falam que é mentira e acontece. Gente, o que o Diego falou aqui, tem hora que é verdade, tem espírito que vem fazer fofoca, né? Eles vêm e falam. E aí um dia, última, meu marido chegou de uma audiência trabalhista, a gente tinha sido acionado pelo pedreiro. Ele chegou, eu falei assim, fala de quanto foi a condenação. Ele falou, eu falei, então, agora você guarda que vai chegar aqui a notícia de que o mesmo valor que você foi condenado a pagar, ele vai gastar no carro dele. Aí virou bruxa agora e não sei o quê. Eu falei, calma, tem mais. Tem mais. A notícia vai vir aqui, ó. Eu estava no quintal, gente. Passa uns 4 meses. A gente tem que chamar um eletricista. O eletricista vem e fala, viu, Valentim, quanto foi? O Julinho entrou na justiça? Entrou. Quanto foi a condenação? O Valentim falou. O cara falou assim, então, você acredita que ele vai ter que pagar isso no carro dele? Foi pego dirigindo sem carta, bêbado. Gente, e onde eu estava? No quintal. E quem contou era evangélico. O Valentim falou, espera aí, eu vou chamar a Renata. Não cai das pernas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a mediunidade. Tem que estudar, tem que saber o que fala. Né? Vai ter utilidade. A mediunidade, a nossa, né, energia, ela é um campo de 2 polos. Da mesma forma que nós atraímos, nós emanamos. Então, existe um capítulo nesse livro aqui, que ele fala que o corpo nosso, ele é um laboratório. Ele está o tempo todo lidando com elementos químicos, produzindo coisas, né? Vamos dizer que ele pega uma enzima, transforma ela em alguma coisa que o nosso corpo necessita, faz a quebra dessa enzima que vai produzir uma energia daquilo que eu preciso absorver. Isso é um laboratório trabalhando dentro de nós o tempo todo. Então, todos os nossos pensamentos se transformam numa energia que emana de alguma forma. Então, da mesma maneira que tem esse formato de captação, por exemplo, teve um dia nós estávamos lá na casa espírita, estava abrindo a casa lá, reformando ainda, né, limpando o lugar, e eu pensando, nossa, aqui vai ser um calor danado esse lugar aqui, no sábado é um ar-condicionado. Aí eu comentei com o Neto, eu falei, rapaz, você sabe colocar ar-condicionado aqui, vixe, onde vai arrumar dinheiro para comprar um ar? Eu falei, não vai ganhar. Aí ele olhou assim, ganhar, eu falei, vai ganhar. Eu estava sentado no balcão. 40 minutos depois, tocou meu telefone do número que eu não conhecia. Aí eu atendi um rapaz que está numa seguradora lá na cidade. Falei, Diego, eu estou sabendo do projeto que vocês estão montando. Eu arranquei o ar-condicionado da minha casa, grande. Você não quer para você? Eu falei, quero. Desliguei e falei para ele, acabei de ganhar o ar. Então, nós estamos o tempo todo emanando coisas. Nós podemos, o nosso pensamento, a nossa energia, ela é divina. Nós somos centelhas de Deus. Jesus falava, vós sois Deus, poderei fazer o que eu faço muito mais. Ou seja, tudo que Jesus fazia era através da sua força de pensamento. Ele co-criava fora dele. Então, as curas, as materializações, o andar sobre as águas, tudo era o que? Uma energia que ele conseguia co-criar fora dele. Por que nós não conseguimos reproduzir as mesmas coisas? Nós não somos submissos. Porque a nossa intenção sobre tudo é muito falha. Nós não temos poder de começar o próprio pensamento, de conter o próprio pensamento, o próprio impulso. Antes de passar aqui, eu passei no workshop para tentar trocar um negócio, não trocou. Ele falou que estava fora do prazo. A atendente já teria morrido com o meu pensamento. Virei e saí.
Foi sair do shopping, tinha um senhor vindo e um rapaz com um Uber tentando estacionar. Os dois começaram a brigar para quem ia passar primeiro fora da cancela. E buzinaço, aquele negócio, eu fiquei olhando e pensei, se tivesse o pensamento livre, os dois já teriam morrido. Porque nós não somos capazes de viver com a capacidade que nós temos mentalmente. Tiago e João, né? Que teriam trovão para fulminar as pessoas. Exatamente, faça o efeito no céu, manda trovão e mata todo mundo. Judas queria que Cristo arrancasse uma espada luminosa, desse um grito, caísse todos os romanos mortos, e eles falaram, agora não está aqui o rei dos judeus. Então, nós não temos capacidade de lidar com o poder da própria mente. Nós não temos maturidade. A gente vai no mercado e fala, ai meu Deus, tomara que esteja uma vaga lá na porta. Não é isso que a gente usa a mente. É difícil a gente usar para coisas úteis realmente. Mas é possível, né? Como Jesus disse, né? Se tiver fé para não jogar no mostarda, você Poderia. pode perder a mão. Exatamente. Tivesse um termostato, É. que Tivesse um controle. Não, mas o nosso controle, o nosso limite é o nosso corpo, né? O corpo é justamente isso. O corpo é uma camada que nos impede de errar mais. Embora a gente use a matéria para errar, a gente nos impede de errar mais. Quando nós estamos sustentados por vícios, por exemplo, o desencarne, ou ele nada mais é que ele perde o nosso filtro. Eu, para fazer alguma coisa errada, eu tenho que ir e fazer, eu tenho que levar meu corpo para fazer. Agora, sem o corpo, aquela essência, aquela substância está o tempo todo manipulando em energia em mim. Então, exatamente. Então, gente, infelizmente, o dia tem que rolar outro dia. Outro dia. Porque já outro dia, já deu o nosso horário, né? É às 4, a gente até estendeu um pouquinho mais. Mas aí a gente queria te agradecer por Eu queria saber que dias que a gente tem as reuniões lá em Artigo. 15 de novembro, a próxima fotografia. Vocês já foram lá? Não. Era uma energia. Agora tem uma pergunta para uma pessoa que está sentada ali, ó. Por que só veio porque o Diego veio? Eu adoro esse seu Toninho aí, ó. Seu Toninho é empresário. Fica convidando ele. E ele fala que está trabalhando. Agora, quando é o Diego, o senhor gosta mais do Diego do que ele. É lá que eu passei lá. Deixa ele. Deixa ele. Viu? Fui lá no portão da casa dele. Ele gosta mais do Diego. Vou descobrir a sua memória. Vou te pegar também. Gente, então a gente vai agradecer ao Diego, né? A presença dele mais uma vez aqui, dele se dispor a estar com a gente. E eu acho que a gente aprendeu bastante, né? Parar de falar agora, de julgar as pessoas quando elas receberem alguma coisa, entender como funciona. É uma energia que fica aquela. Não dá para descrever, maravilhoso. Só participando, é muito, muito bom. Então, mais uma vez, gratidão. Agora a gente vai enquanto o Diego autografa, o Carlos vai fazer uma prece, né, cantada pra gente, tá? E a gente vai estar emanado nessa energia aí. Casa Espírita Maria de Nazaré. Ontem foi interessante que eu e o Diego estivemos juntos, Natan, e hoje estamos juntos aqui de novo, né? Isso é muito gostoso. Poder unir todo o conhecimento, toda a prática que ele traz para a gente e poder associar isso à arte, à música, para trazer também a profundidade. Eu também Francisco, e hoje eu escolhi Francisco de novo, olha só. Uma coisa deve ter. Isso, exatamente. Vamos lá.
Quer ajuda? Pode ser servido aqui lá no quadro, né? Pode pegar. Pode abrir. Ele vai. Pode abrir. Aí,